O black metal é um dos gêneros musicais mais controversos que existem. Isso ocorre tanto pelo uso de imagens satânicas, quanto pela frequente associação a ideologias, digamos que, duvidosas. Além de inúmeras polêmicas que envolveram muitos membros da cena. E eu acho que polêmica é de longe a palavra mais leve para descrever as merdas que esses caras fizeram. Para um ouvinte médio de música pop, o som é inaudível e a estética da coisa pode variar bastante de algo único e belo até algo tão radical que se torna ridículo. Ainda assim, o black metal se tornou uma das marcas registradas da Escandinávia. Por mais odiado que seja, todo estereótipo sobre países escandinavos inevitavelmente mencionam o black metal, principalmente na Noruega. Mas por que isso acontece? A resposta para isso está no início de tudo, pois foi lá que as coisas realmente aconteceram, e basicamente onde tudo surgiu. E atendendo a muitos pedidos de vocês, será isso que vamos explorar no vídeo de hoje, a história do Mayhem e do black metal norueguês. Nos anos 80, o heavy metal viu nascer um novo subgênero que mudou completamente a cena, o death metal. Diferente de seus antecessores que exploravam o ocultismo, o death metal focava em uma violência grotesca e vazia, sem misticismo nas letras ou nas performances. As bandas deixaram de lado o visual chamativo, como maquiagens e simulações de rituais, e passaram a se apresentar de maneira simples, vestindo apenas camisa e calça jeans. Além disso, a música ganhou um tom mais limpo e polido. Embora os vocais e riffs fossem intensos, as gravações eram feitas de forma profissional, tirando a sujeira e a imprevisibilidade que muitos associavam ao verdadeiro espírito do metal. Então, um jovem adolescente norueguês chamado Øystein Assef começou a odiar tudo isso. Ele queria resgatar o som cru e difícil de ouvir das origens, fazer apresentações visuais únicas e criar letras que desafiassem profundamente os valores sociais estabelecidos, indo além do mero choque pela violência. Sua maior inspiração era a banda britânica Venom, do início dos anos 80. Combinando a melodia do heavy metal e a agressividade do punk, o Venom criou um som sujo, com vocais lo-fi e guitarras extremamente distorcidas. Para Assef, essa era a essência do metal, e decidido a fazer algo, Assef deu um passo ousado e criou sua própria banda, com a missão de devolver ao metal sua verdadeira essência. Em 1984, Assef fundou o Mayhem, com o primeiro show da banda acontecendo no ano seguinte. Inspirado por bandas como Venom, cujos integrantes usavam apelidos chamativos, Assef adotou o nome Destructor, porém, pouco depois, para soar menos ridículo, mudou para Euronymous, uma referência ao príncipe da morte da mitologia grega. Seguindo seu exemplo, os outros membros também adotaram pseudônimos. A formação inicial incluía Euronymous na guitarra, Necrobutcher no baixo, Man na bateria e Messiah nos vocais. Para se distanciar do death metal que tanto desprezavam, o Mayhem começou a se autodenominar como black metal, se inspirando no álbum do Venom. Inicialmente, a banda tocava covers do próprio Venom, além do Celtic Frost e Bathory, mas rapidamente ganhou fama pelo som extremo que criavam. Euronymous também inovou musicalmente, criando um novo estilo de riff, um padrão de notas que dava um tom sombrio e perturbador às músicas. Em 1986, eles lançaram a demo Pure Folk Armageddon, seguida pelo LP Death Crush em 1987. Ambos foram produzidos em edições limitadas e se esgotaram rapidamente, solidificando o Mayhem como a banda mais extrema da Noruega. Apesar disso, o Mayhem enfrentava problemas. A produção era lenta, com intervalos de anos entre shows e lançamentos. Euronymous, com seu controle obsessivo, frustrava tanto os fãs quanto os próprios membros da banda. Messiah deixou o grupo após a demo, sendo substituído por Maniac, que gravou o Death Crush, mas que também saiu antes do lançamento do LP. Mais uma vez, Euronymous precisava de um vocalista, e mal sabia ele que o próximo integrante mudaria para sempre o black metal e a reputação do Mayhem. Per Onlin, que ficaria mais conhecido como Dead, era um vocalista sueco da banda Morbid.
com uma personalidade que o tornava único até para os padrões do black metal. Em 1987, ele foi apresentado a Euronymous por Metalion, editor de uma revista de metal norueguesa. Insatisfeito com o fracasso do Morbid e sabendo que o Mayhem precisava de um vocalista, Dead entrou em contato com Euronymous em 1988. Para sua audição, digamos assim, ele enviou algo que já mostrava sua singularidade, uma fita demo acompanhada de um rato crucificado. Dead tinha uma obsessão profunda com a morte, algo que marcava tanto sua vida pessoal quanto sua arte. Essa fascinação começou após uma experiência de quase morte na infância, quando sofreu uma hemorragia interna e foi declarado clinicamente morto. Durante esse estado, Dead descreveu ter visto uma luz branca, que acreditava ser o reino espiritual. Ele tinha certeza de que após atravessar esse limiar, ninguém poderia retornar à Terra da mesma forma. Ele dizia que já não era mais um humano. Dead se via como um cadáver vivo. Ele falava frequentemente sobre sua própria morte, afirmava já estar morto e até seu nome artístico refletia essa crença. Dormia tão profundamente que sua pele chegava a ficar azul e parecia literalmente sem vida. Essas características e sua percepção de si mesmo como um ser morto moldaram sua identidade tanto como artista quanto como pessoa. Dead entrou para o Mayhem ainda no ano de 1988 e junto com Euronymous e o novo baterista Hellhammer se mudaram para uma casa de fazenda perto de Oslo. Ali, a banda finalmente podia se dedicar integralmente aos ensaios e à criação de novas músicas. Embora Euronymous sempre defendesse a originalidade no palco, até então o Mayhem não tinha uma estética marcante. Foi a obsessão de Dead pela morte que deu ao black metal sua identidade visual clássica. Sua maior contribuição foi o corpse paint, a maquiagem borrada em preto e branco que ele usava para parecer um cadáver. Ele aplicava o branco em todo o rosto e desenhava círculos pretos ao redor dos olhos, criando um visual perturbador. Euronymous também adotou o estilo e mais tarde alegou ser o criador da ideia, um reflexo de sua personalidade egoísta. Dead também transformou as apresentações do Mayhem em verdadeiros espetáculos. Ele enterrava suas roupas antes dos shows, para que tivessem o cheiro e a aparência de algo em decomposição. Em algumas performances, chegava a ser carregado ao palco dentro de um caixão, intensificando sua aura de morte. Esses elementos, combinados ao corpse paint, fizeram de Dead uma figura essencial para a estética e a atmosfera sombria que definiram o black metal. Como já foi dito, Dead tinha uma obsessão mórbida com a morte e as reações das pessoas a ela, o que refletia em suas performances no palco. Ele decorava os shows com cabeças de ovelhas e porcos, algumas tão deterioradas que certa vez um fã que mordeu uma delas precisou ser hospitalizado. Mas isso não era o suficiente. Dead imaginava cenários ainda mais grotescos, como o uso de equipamentos medievais de tortura e até cabeças humanas penduradas em correntes. Ele chegou a sugerir que uma banda convidada ficasse uma cabra ao vivo em cima do palco, mas esses planos nunca saíram do papel. Durante os shows, Dead levava essa atmosfera ao extremo, ao, como que podemos dizer, se rabiscar com coisinhas que fazem dodói. Ele usava facas de caça e garrafas quebradas para brincar com seus próprios braços, enquanto cantava, espalhando a aguinha vermelha no palco e até mesmo no rosto da plateia. Esses atos frequentemente o deixavam fraco, e em algumas ocasiões ele precisou de cuidados médicos para tratar as profundas consequências das brincadeiras. Segundo boatos, em 1991, ele chegou a planejar uma serra elétrica para brincar no palco, mas essa ideia também não foi realizada. Essas performances extremas consolidaram sua reputação como uma figura central e perturbadora no BM. Contudo, a obsessão de Dead com a morte ia muito além dos palcos. Ele era extremamente depressivo e frequentemente expressava o desejo de se churrascar. Essa depressão, que já marcava sua vida, piorou quando entrou no Mayhem. Isolado na Noruega, sem conhecer ninguém, Dead passou a se fechar ainda mais. Fora do trabalho com a banda, ele ficava sozinho, desenhando ou escrevendo cartas, o que agravava ainda mais sua solidão. Ele também começou a brincar com as faquinhas de mentira fora dos palcos, muitas vezes na frente dos próprios colegas, que precisavam intervir para tratá-lo. A relação com Euronymous só agravava sua situação. Dead havia deixado Morbid pela falta de sucesso, e no Mayhem enfrentava as mesmas frustrações. Com poucos recursos, a banda não produzia novas músicas, e frequentemente passava fome. Apesar disso, Euronymous mentia, prometendo riqueza iminente enquanto os membros viviam em condições miseráveis. A convivência entre Dead e Euronymous se deteriorou completamente. As
As brigas eram constantes e Euronymous chegava a provocar Dead tocando música eletrônica que ele odiava, tão alto que Dead saía de casa para dormir na floresta. Em uma dessas ocasiões, Euronymous o perseguiu com uma espingarda, atirando para o alto. A tensão chegou a tal ponto que Dead, em uma discussão, decidiu brincar com as faquinhas de brinquedo, usando o próprio Euronymous ao invés de seus próprios braços. A relação entre eles, antes de amizade, se transformou em um ciclo infinito de conflitos e destruição. A mudança de Dead para a Noruega não só trouxe as mesmas frustrações musicais que ele enfrentou no Morbid, mas também o afastou de seus amigos e parentes. Ele mantinha contato apenas com alguns amigos por correspondência, enquanto suas únicas companhias constantes eram Hellhammer e Euronymous. Hellhammer era indiferente às suas lutas, enquanto Euronymous, de forma perturbadora, o encorajava a se churrascar. Então, no dia 8 de abril de 1991, enquanto Euronymous estava em Oslo, Dead mostrou a Hellhammer uma nova faca que havia comprado, comentando sobre a sua afiação. Hellhammer, sem dar muita importância, ignorou o comentário. Mais tarde, após Hellhammer sair, Dead usou seu novo brinquedo para fazer um carinho em seus braços e também no seu pescoço, antes de finalmente usar a espingarda de forma inversa para terminar a brincadeira. Dead ainda deixou uma nota de despedida e começava com a seguinte frase: "Desculpem pelo sangue." Quando Euronymous voltou para a casa de fazenda e encontrou o que sobrou de Dead, ele tomou uma decisão bizarra. Ao invés de chamar a polícia, ele dirigiu até Oslo, comprou uma câmera descartável e voltou para fotografar a bagunça. Ele posicionou Dead junto aos brinquedos que ele havia usado para criar imagens que pretendia usar como capas de álbuns. Além das fotos, existe a lenda de que Euronymous coletou fragmentos do crânio de Dead e usou para fazer colares, que entregava a músicos que ele considerava dignos. E apesar dessa história circular por aí, o mais provável é que de fato não passe de fantasia. A primeira pessoa que Euronymous contatou foi Hellhammer, a quem pediu que revelasse as fotos. Euronymous não demonstrou tristeza pelo fim do colega e imediatamente viu na tragédia uma oportunidade de marketing. Antes mesmo do próximo álbum do Mayhem ser lançado, ele enviou as imagens para músicos ao redor do mundo. Uma dessas fotos chegou às mãos de um músico colombiano que lançou um álbum pirata de uma apresentação do Mayhem em Sarpsborg com o título Dawn of the Black Hearts, usando a imagem do corpo de Dead como capa. Essa atitude chocante consolidou o legado sombrio do black metal e a controversa figura de Euronymous. Após o ocorrido, rumores começaram a cercar o Mayhem, aumentando ainda mais a sua fama. Os mais chocantes eram de que Euronymous teria dado cabo de Dead ou cozinhado e comido um pedaço dos miolos suecos. Apesar de ambos serem falsos, Euronymous alimentava essas histórias para reforçar a imagem do Mayhem como a banda mais extrema da cena. Euronymous explorou o churrasco de seu amigo ao máximo, buscando se firmar como o homem mais malvado da Noruega. No entanto, suas ações causaram indignação, especialmente em Necrobutcher, que abandonou a cena por anos, desgostoso com a forma como Euronymous lidou com a tragédia. Com a saída de Necrobutcher, o Mayhem ficou reduzido a Euronymous e Hellhammer. Para seguir em frente, Euronymous sabia que precisaria reestruturar a banda e sua abordagem musical. Sem muitas perspectivas, Euronymous abriu uma loja de discos chamada Helvet, que significa inferno em norueguês. Financiada com a ajuda de seu pai, a loja era inteiramente dedicada ao metal. Embora preferisse vender apenas os estilos que apreciava, Euronymous também incluiu discos de death metal para manter o negócio funcionando. A Helvet tinha uma decoração sombria e marcante, paredes pretas, armamentos medievais, velas acesas, crânios e um manequim vestido de preto. A placa na porta era pintada com um vermelho que lembrava sangue. A loja se tornou o centro da cena norueguesa, atraindo músicos e fãs de todo o país. Jovens passavam horas na loja, fascinados pela figura de Euronymous, que mantinha uma atitude séria e intimidante. Aproveitando a fama da Helvet e os rumores sobre o churrasco de Dead, Euronymous reforçou sua imagem. Ele usava o termo black metal para se referir ao Mayhem e ao movimento que estava criando, embora na época o gênero ainda não tivesse características musicais bem definidas. Para Euronymous, bastava ser uma rebelião contra a falta de originalidade do death metal. Na época, muitas bandas underground já estavam criando seus próprios estilos, como o Immortal, que chamava sua música de Holocaust Metal, e o Slaved,
com o Viking Metal. Com sua crescente influência, Euronymous convenceu essas bandas a abandonar esses rótulos e adotar a classificação de Black Metal. Expandindo sua visão, ele fundou a gravadora Death Like Silence, dedicada ao BM. O primeiro lançamento foi um LP do Messiles, usado para arrecadar fundos para a distribuição do Death Crush. Logo, várias bandas underground queriam fazer parte da gravadora. Porém, apesar do interesse, tanto a Death Like Silence quanto a loja Helvet eram mal administradas. A Helvet ocupava um espaço grande demais com aluguel alto e acabou se tornando também uma moradia. Euronymous e outros músicos viviam ali, enquanto o porão decorado no estilo sombrio da loja se tornou um ponto de encontro. Nesse porão, Euronymous formou o The Black Circle, um grupo de músicos que ele respeitava. Apesar do termo sinistro, na prática, era apenas um círculo de amigos que frequentavam o local e realizavam festas no porão. A Helvet, mesmo com sua má administração, continuava sendo o coração da cena. Foi mais ou menos nesse período que Varg Vikernes se juntou à banda. E se você quiser saber mais sobre ele, pode assistir o vídeo que fiz apenas sobre ele e todas as merdas em que o mesmo se envolveu. No início, o The Black Circle, ou Inner Circle, se limitava a crimes menores. O grupo apenas invadia igrejas para roubar decorações usadas para ornamentar a loja e seu porão. Mas no final de 1991, a situação começou a escalar. Túmulos em Oslo foram profanados, e o novo integrante, Varg, rapidamente se tornou o principal suspeito. Embora nunca tenham conseguido provar sua culpa ou inocência, a tensão só aumentou. Logo depois, porém, Varg esteve diretamente envolvido na primeira escalada de violência. Durante a preparação para o lançamento do álbum do Burzum, Varg decidiu que algo mais impactante era necessário para atrair a atenção. Ele focou nas igrejas de madeira medieval da Noruega, construções históricas que datavam do início do cristianismo na Escandinávia. Na década de 90, estavam apenas 32 dessas igrejas, sendo uma delas a de Fantoft, perto de Bergen, construída no século XII. No dia 6 de junho de 1992, Varg incendiou a igreja. Feita completamente de madeira e localizada em uma área isolada, a igreja foi reduzida a cinzas. O incêndio recebeu ampla cobertura da mídia norueguesa, mas a identidade do responsável permaneceu desconhecida. No entanto, dentro da Helvet, todos sabiam que Varg era o culpado. Ele se gabava abertamente, chegando a mostrar fotos do incêndio aos membros do Inner Circle. Esse ato acabou inspirando outros malucos a incendiar igrejas por toda a Noruega. Embora Varg estivesse no centro dos primeiros incêndios, a prática logo se espalhou. Os ataques não eram organizados, acontecendo de forma espontânea e aleatória sem grande planejamento, unicamente com o objetivo de combater o cristianismo, que eles consideravam ser opressor e responsável pelo fim das verdadeiras tradições norueguesas. Varg usou uma foto da igreja de Fantoft queimando como capa de seu segundo álbum. Essa onda de terror e incêndios resultou na primeira morte associada ao Inner Circle, um bombeiro que perdeu a vida tentando apagar o incêndio na igreja de Sarpsborg. Entre 1992 e 1993, cerca de 45 a 60 igrejas foram queimadas. Queimar igrejas havia se tornado literalmente uma espécie de rito de passagem dentro da cena de BM. Faust era músico nas bandas Stigma Diabólico e Forns antes de ser atraído por Euronymous para o black metal. Em 92, Faust trabalhava na Helvet e morava nos fundos da loja. Ele era fascinado por violência, frequentemente expressando curiosidade sobre como seria dar cabo de alguém. Em agosto daquele ano, enquanto visitava sua família, Faust encontrou Magni Andressen em um parque local. Magni era um homem que gostava de se relacionar com outros rapazes e tentou conversar com Faust, o chegando a convidar para sua casa. Porém, Faust o levou a uma área isolada e churrascou o sujeito com 37 facadas. Após o ato criminoso, ele ligou para Euronymous, que transformou o crime em uma lenda dentro da cena. Ao retornar a Oslo, o grupo decidiu comemorar com mais um incêndio. Pressionado por Varg, Euronymous finalmente participou do ataque nos arredores de Oslo, mas sua motivação principal era reforçar sua imagem de líder da cena black. Com o aumento dos crimes, o Inner Circle começou a perder sua seriedade inicial. Muitos membros passaram a tratar os incêndios como diversão, deixando de lado a ideologia que os motivava no início. Isso irritava profundamente o jovem Varg, que via Euronymous mais preocupado com sua fama do que com o movimento que alegavam representar. Enquanto Euronymous se promovia como sendo o rosto do black metal,
ele raramente participava diretamente das ações, preferindo cultivar sua reputação por meio de manipulação e palavras. A crescente tensão entre Varg e Euronymous intensificava um conflito que logo colocaria fim ao grupo e deixaria uma marca definitiva na história do gênero. Em janeiro de 1993, Varg decidiu atrair ainda mais atenção para o movimento. Ele organizou uma entrevista em um jornal local, planejada como parte de uma campanha para espalhar medo na Noruega. A entrevista aconteceu em um cenário sombrio. A casa de Varg estava completamente escura, com armas e símbolos decorando as paredes. Varg pediu anonimato, mas mesmo assim assumiu a responsabilidade pelos incêndios e descreveu os ataques como atos feitos para espalhar medo e maldade. Ele também mencionou que o incêndio na igreja de Fantolf fazia parte de um plano maior, que acabou sendo reduzido. Um detalhe chocante foi a confissão de que planejaram sacar alguém no local, mas como isso não aconteceu, acabaram matando um pobre coelho no lugar. Varg ainda conectou o Círculo Negro ao caso de Magni Andressen, o que acabou impressionando o jornalista. Fotos foram tiradas de Varg em um cosplay sombrio, reforçando sua imagem intimidadora. Inicialmente, o jornal duvidou da veracidade da história, mas um detalhe chamou a atenção: a menção ao coelho morto, algo que nunca foi divulgado publicamente e acabou confirmando o envolvimento de Varg nos ataques. Ao mesmo tempo, pôsteres promocionais do álbum do Burzum usavam fotos inéditas da igreja incendiada, o que levou à prisão de Varg antes mesmo da publicação do artigo. O artigo foi publicado enquanto Varg ainda estava sob custódia, estampando sua foto na capa. Ele trouxe a subcultura do black metal ao conhecimento do público norueguês, consolidando a imagem maligna e quase caricata de Varg. Com sua prisão, Euronymous assumiu o papel de porta-voz do movimento, enquanto a repercussão começava a moldar o impacto global do BM. Em uma outra entrevista, Euronymous ampliou a narrativa criada, apresentando o Inner Circle como uma organização bem estruturada de terroristas satânicos. Ele alegou liderar o movimento interno de 10 membros, que controlava um grupo ainda maior. Segundo ele, o objetivo final era fortalecer a igreja cristã para apenas declarar guerra contra ela. Euronymous chegou a afirmar que desejava se tornar um ditador na Escandinávia. E sim, isso é sério. Com Varg ainda preso, Euronymous fabricou ou distorceu muitas das declarações atribuídas a ele, se autoproclamando o líder do movimento. Disse que coordenava todos os ataques e que o movimento desmoronaria caso ele fosse preso. Alegou ainda que a Helvet financiava as atividades do grupo. A verdade, no entanto, era bem diferente. Euronymous havia participado de apenas um incêndio e o Círculo Negro não tinha qualquer organização formal. Era apenas um grupo de amigos cometendo crimes sem qualquer planejamento prévio. A Helvet, longe de ser uma fonte de financiamento, enfrentava constantes dificuldades financeiras, e Euronymous nem mesmo pagou a Varg pelos royalties de seus álbuns ou reembolsou sua mãe pelos custos de gravação. A atenção internacional gerada pela matéria trouxe não apenas curiosidade, mas também o foco da polícia. Sob vigilância constante e alvo da mídia, Euronymous foi forçado a fechar a Helvet, perdendo seu principal ponto de influência na cena. Em março de 1993, Varg foi libertado por falta de provas concretas, mas a percepção pública já estava completamente definida. A disputa pelo poder na cena foi o principal ponto de conflito entre Varg e Euronymous. Ciente de que Varg ameaçava sua posição, Euronymous começou a planejar o seu fim, chegando a dizer que queria gravar um filme snuff, brincando e churrascando Varg. Esses planos chegaram aos ouvidos de Varg, e o desfecho dessa rivalidade seria completamente brutal. Snorri Rush, conhecido como Blackthorn, era um guitarrista de black metal que deveria ter sido internado em uma instituição psiquiátrica, mas fugiu no verão de 93. Em Bergen, ele conheceu Varg e rapidamente os dois se tornaram amigos. Através de Varg, Blackthorn conheceu Euronymous e entrou brevemente para o Mayhem, contribuindo para o infame álbum The Mysteries Dom Satanas. Esse disco reuniu várias figuras chaves do black metal e foi parcialmente composto por Dead, além de contar ainda com a participação do próprio Varg. No entanto, o lançamento do álbum em 94 só aconteceu após um evento trágico no verão de 93. No dia 10 de agosto de 1993, Varg soube das supostas ameaças feitas por Euronymous. Decidido a agir, ele elaborou um plano para enfrentá-lo. Varg
convenceu um amigo a usar seu cartão de crédito em Bergen naquela mesma noite, criando então um álibi. Inicialmente, ele planejava viajar sozinho para Oslo, mas sua notoriedade tornava isso arriscado demais. Então, poucas horas antes de partir, ele persuadiu Blackthorne a ser seu motorista. Os dois alugaram um filme para usar como desculpa caso fossem questionados, e partiram numa longa viagem de 7 horas. Varg se escondeu no banco de trás para evitar ser reconhecido, e eles chegaram ao prédio de Euronymous durante a madrugada. Varg tocou a campainha e insistiu que Euronymous o deixasse entrar. Após alguma resistência, Euronymous abriu a porta enquanto Blackthorne fumava no corredor. Varg entrou no apartamento e brincou com Euronymous com um daqueles brinquedos já muitas vezes citados ao longo do vídeo. Euronymous tentou fugir, mas foi acertado 23 vezes pelo mesmo brinquedo, incluindo um golpe fatal na cabeça. Blackthorne, que presenciou o ataque, até tentou fugir, mas Varg o convenceu a continuar com ele. No caminho de volta para Bergen, Varg alegou que agiu em legítima defesa, afirmando que Euronymous o atraiu para tentar atacá-lo com uma arma de choque e uma espingarda. No entanto, nenhuma dessas armas foi encontrada pela polícia, e as evidências indicaram que Euronymous estava tentando pedir ajuda quando foi churrascado. E bem, vocês podem conferir as coisas por uma outra versão, uma versão mais próxima da do Varg, assistindo ao vídeo que eu fiz sobre ele. Além de Varg, que foi condenado à pena máxima de 21 anos por seus crimes, outros músicos envolvidos em incêndios e profanações a túmulos receberam entre 2 e 3 anos de prisão. Por fim, Blackthorne foi condenado a 8 anos por ser cúmplice no caso do churrascamento de Euronymous, e Faust recebeu 14 anos pelo crime que cometeu. Após esses eventos, o black metal tinha tudo para ter seu fim, pois apesar da grande atenção que receberam durante os eventos, as coisas esfriaram após as prisões. Mas apesar das idiotices cometidas por aqueles jovens, eles foram a faísca para outros músicos talentosos criarem seu próprio som, usando muito da atmosfera inicial, mas criando algo realmente bom e novo. E isso é uma coisa que continua surgindo até os dias de hoje. No fim das contas, é difícil acreditar que eles realmente queriam que seu movimento permanecesse no underground, com todas as merdas que fizeram para chamar a atenção. Atualmente, os membros ainda são lembrados e os álbuns ainda são escutados, mas em sua maioria são ridicularizados ou no mínimo não são levados a sério. Bom, eu sou o Cezion, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento em especial aos membros do canal por apoiarem esse projeto. E bom, se você gostou do vídeo, deixe uma curtida e um comentário para ajudar no engajamento. Também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E eu sei que a frequência tá bem ruim no canal, mas eu tô tentando me adaptar à minha nova rotina para que ela melhore novamente, certo? Então é basicamente isso, se inscreva para não perder os próximos vídeos, valeu e até a próxima.